Olá, senhores! Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só, no triângulo retângulo isósceles x, y, z, conforme o desenho a seguir, em que xz é igual a yz, que é igual a 3 centímetros, isso ele indicou na figura para nós, tá? Foram colocadas uma carga elétrica pontiforme QX mais 6 nanocoulombs, ou 610 a menos 9 coulombs, tá? Lá no vértice X, e uma carga elétrica pontiforme chamada de QY com mais 8 nanocoulombs, ou 810 a menos 9 coulombs, no vértice Y. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é dados. O meio é o vácuo e a constante eletrostática no vácuo é o K igual a 9,10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Senhores, olha que bacana. Tanto a esfera colocada em X, a carga colocada em X, como a carga colocada em Y, são cargas positivas. Isso significa que elas geram campo de afastamento, né? Então, o campo elétrico sai delas. Lembra? Ó, por convenção, carga positiva gera campo de afastamento. Isso significa que lá no ponto Z, ó, essa carga que está em Y gera um campo apontando horizontalmente para a direita. Então, aqui, ó, o campo elétrico no ponto Z gerado pela carga que está em Y é horizontal e para a direita. Bom, a carga em X também é positiva, isso significa que o campo também sai dela, para todas as direções e sentidos, inclusive na vertical para baixo, ó, e saindo dela vai passar no ponto Z apontando para baixo. Então, aqui, o vetor campo elétrico gerado pela partícula que está no vértice X é vertical para baixo e gera um campo que nós vamos chamar de EX. Bom, pela direção, como os catetos aqui já tem um ângulo de 90 graus para nós, a gente consegue perceber que o ângulo entre esses dois vetores vale 90 graus. Como nesse ponto nós temos dois vetores campos elétricos, nós vamos ter que achar o vetor resultante, que é o que ele está pedindo nesse ponto, né? E nesse caso aqui a gente usa a regra do paralelogramo para poder desenhar esse resultante. E aí nós vamos enxergar que o campo elétrico resultante no ponto Z tem aproximadamente essa direção e esse sentido para nós. Esse campo elétrico resultante eu vou chamar de E. Bom, para nós calcularmos ele, como é um ângulo de 90 graus, trata-se de um caso particular, né? A gente pode aplicar um Pitágoras aí. E quadrado é igual a EY quadrado mais o EX ao quadrado para nós. Para isso, meninos, nós vamos ter que calcular os campos EY e EX. Só lembrando que as distâncias aqui, 3 centímetros, passando para metro, equivale a 3,10 a menos 2 metros. Então, vamos lá. Para se calcular o campo elétrico, nós vamos fazer K, o módulo da carga quesão, dividido pela distância entre a carga e o ponto onde você está calculando o campo elétrico gerado por ela, ao quadrado. Isso significa que o campo elétrico gerado pela carga X, que eu chamei de X, vai ser a constante, que vale 9 vezes 10 a nona, vezes a carga que gera o campo EX, é a carga QX, que ele garantiu para nós que vale 6 nano. Lembra que aquele nano vale 10 a menos 9. Tudo isso dividido pela distância, que vale 3 centímetros, ou 3, vezes 10 a menos 2, só que ao quadrado. Então, fazendo conta aqui, ó, nós vamos ficar 9 em cima, né? Vezes 6, 10 a menos 9 com 10 a menos 9, vai ficar 10 a menos 18. Dividido pelo 3 ao quadrado, que é 9, e o 10 a menos 2 ao quadrado, que fica 10 a menos 4. 9 corta com 9, então a gente vai chegar que o campo elétrico gerado pela carga X, que a gente chamou de X, vai ser 6 vezes. O 10 a menos 4 passa para cima, fica 10 a quarta. 10 a quarta. Opa, aqui eu fiz uma besteirinha na conta, né? Deixa eu só voltar aqui. Na verdade, esse 10 aqui vai ficar 10 a 0, porque 10 a nona com 10 a menos 9, e não 10 com menos 9 ali, ó. Um quarto o outro, né? Então não sobra nenhuma potência de 10 em cima. Aí o 10 a menos 4 passa para cima, ele fica 10 a quarta. Então a gente descobre que o campo elétrico gerado pela carga X, ele vale 6 vezes 10 a quarta newtons por coulomb, ou 60 mil newtons por coulomb para nós. Vamos calcular agora o campo gerado pela carga Y? Da mesma forma, nós vamos usar a formulinha do campo elétrico. Então, ó, a gerada em Y vai ser a constante eletrostática, que é 9,10 a nona. A carga que está em Y, que vale 8 nanocoulomb, esse nano, 10 a menos 9, dividido pela distância, que é a mesma, né? Que vale 3 vezes 10 a menos 2, que é o 3 centímetros, né? Só que em metros ao quadrado.
Fazendo continha aqui, ó, nós vamos chegar aqui, esse y vai ficar 9 vezes 8, 10 a nona corta com 10 a menos 9, e embaixo 3 ao quadrado é 9, e 10 a menos 2 ao quadrado fica 10 a menos 4. Esse 9 corta com esse 9, a gente descobre que o campo y vai ser 8, o 10 a menos 4 passa para cima, fica 10 a quarta, newtons por coulomb. Olha que bonitinho. Portanto, agora é só fazer um Pitágoras. Você sabe que o EY, ele vale 8 10 a quarta, ou 80.000 newtons por coulomb. Você sabe também que o EX vale 6 10 a quarta, ou 60.000 newtons por coulomb. E agora você pode fazer um Pitágoras. E ao quadrado é igual a 8 10 a quarta, tudo ao quadrado, mais 6 10 a quarta, tudo ao quadrado, certo? Boa sorte na conta. Eu vou fazer de outra forma. Vocês lembram de um triângulo chamado triângulo pitagórico? O famoso triângulo 3, 4 e 5? Se eu tenho aqui um triângulo, olha só, 3, 4 e 5, eu posso ter os semelhantes a ele, né? Multiplica por 2, vira 6, 8 e 10. Olha que bacana. 6, o outro cateto é 8, portanto a hipotenusa com certeza vale quanto? 10. Só que não é só multiplicado por 2, né? Por 2, 10 a quarta. Então aqui ficaria 10 vezes 10 a quarta newtons por coulomb, ou 1 vezes 10 a quinta, né? Se a gente mudar a potência de 10 ali, newtons por coulomb. Então percebe, meninos, que vocês não têm nem necessidade de fazer um Pitágoras aí, né? Porque trata-se de um triângulo pitagórico para nós. Portanto, a resposta mais correta aqui é a alternativa E. Fica a dica, ó. Percebo que o EY não tinha necessidade de vocês calcularem ele também. Sabe por quê? O EX vale 6. A carga do EX era 6 nanocoulombs, certo? Agora, a outra carga vale 8. Espera aí, se a carga valendo 6 gerou um campo valendo 6, a carga valendo 8 vai ter que gerar um campo valendo 8. Afinal, todas as outras grandezas aqui são constantes, elas não mudam para nós. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos e até a próxima.